Você já leu a Bíblia e se perguntou quem eram de fato os hebreus? Qual a diferença entre um israelita e um judeu? Esses nomes aparecem tantas vezes nas Escrituras. Às vezes parecem sinônimos, outras vezes não. Mas existe uma história sagrada por trás de cada um deles. Uma linha que começa em Abraão, passa por Israel e chega até Jesus, o leão da tribo de Judá. Hoje, na sala 777, você vai descobrir o que realmente significa ser hebreu, israelita e judeu. E mais do que isso, por que essa diferença importa para a sua fé hoje? Como disse o próprio Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A primeira vez que a palavra hebreu aparece na Bíblia está em Gênesis 14:13. Um homem escapou e contou a Abrão, o hebreu. De todos os títulos possíveis, pastor, viajante ou servo de Deus, Abraão é chamado de hebreu. Mas o que isso significa? A palavra vem do hebraico ivri, ligada ao verbo avar, que quer dizer atravessar, passar de um lado a outro. Abraão foi chamado de hebreu porque atravessou o rio Eufrates, saindo de Ur dos Caldeus, rumo à terra que Deus lhe mostraria. Essa travessia não foi apenas geográfica, foi espiritual. Ele atravessou de uma vida de idolatria para uma vida de fé, da sua velha terra para a terra prometida, da adoração a muitos deuses para o serviço ao único Deus verdadeiro. Ser hebreu, portanto, era muito mais do que ter uma origem étnica. Era ter feito uma travessia interior, deixar o passado e seguir o chamado divino. Por isso, quando lemos Abraão, o hebreu, devemos pensar em alguém que rompeu com tudo para caminhar com Deus. Essa identidade atravessou gerações. José, mesmo no Egito, disse: "Fui tirado da terra dos hebreus." Gênesis 40:15. E até os inimigos de Israel os chamavam assim. Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde se escondiam. 1 Samuel 14:11. O termo hebreu era usado por outros povos para identificar o povo que seguia um só Deus. Era um título dado por quem observava de fora, mas reconhecia algo diferente. Ser hebreu era ser separado. Era carregar a marca da fé que atravessa fronteiras. O neto de Abraão, Jacó, viveu um dos encontros mais misteriosos da Bíblia. Em Gênesis 32:28, depois de lutar a noite inteira com um mensageiro celestial, ele ouve: "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." A partir desse momento, nasce o nome Israel, aquele que luta com Deus. E dos 12 filhos de Jacó surgem as 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. De uma família Deus formou uma nação. Os descendentes de Jacó cresceram no Egito até se tornarem numerosos. E foi a esses descendentes que o Senhor disse: "Vocês são santos para mim. De todos os povos da terra, escolhi vocês como o meu povo especial." Deuteronômio 7:6. Ser israelita era ser parte de uma nação separada para o propósito divino. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó se apresentou a Moisés e libertou seus filhos da escravidão. Guiou-os pelo deserto e os levou à terra prometida. Eles eram o povo da aliança, o testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Mas com o tempo, a nação se dividiu. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi partido em 2. Ao norte, Israel, com 10 tribos; ao sul, Judá, com as tribos de Judá e Benjamim, além dos levitas. As tribos do norte se afastaram de Deus, levantaram ídolos e se corromperam. E em 722 a.C. foram levadas cativas pela Assíria. As 10 tribos se dispersaram e ficaram conhecidas como as tribos perdidas de Israel. Restou o reino do sul, Judá. E foi dele que viria a linhagem real e messiânica. Mesmo diante do pecado, o Senhor preservou Judá por amor a Davi. O Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo. Havia prometido manter para ele uma luz para sempre. 2 Reis 8:19. Com o tempo, o povo do Reino do Sul passou a ser chamado de judeu, do hebraico Yehudim,
derivado de Judá. A palavra que antes designava uma tribo se tornou o nome de todo o povo remanescente. Mesmo após o cativeiro babilônico, a identidade não se perdeu. Em Esdras 4:12 lemos: os judeus que vieram da tua parte voltaram a Jerusalém e estão reconstruindo esta cidade. O nome judeu aparece em toda a narrativa do exílio e do pós-exílio. Ester, Mordecai, Esdras, Neemias, todos são chamados assim. Mesmo quando pertenciam a outras tribos, como Benjamim ou Levi, eram reconhecidos como judeus. Isso mostra que o termo deixou de ser apenas genealógico. Passou a ser espiritual e nacional. O povo que manteve a fé, a lei e o templo tornou-se conhecido em toda a terra como os judeus. No Novo Testamento, esse é o nome mais usado. Os magos procuraram o rei dos judeus. Mateus 2:2. Pilatos perguntou: és tu o rei dos judeus? João 18:33. E a placa sobre a cruz dizia: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. João 19:19. O Messias veio justamente dessa linhagem, o descendente prometido de Davi, o leão da tribo de Judá. O apóstolo Paulo compreendeu isso como ninguém. Em Romanos 11:1, ele declara: sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E em Filipenses 3:5 acrescenta: hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Em Paulo, os três nomes se unem: hebreu, israelita e judeu, diferentes expressões de uma mesma promessa. Cada termo representa uma etapa da revelação divina. Hebreu nos remete a Abraão, o homem que atravessou para a fé. Israelita aponta para Jacó, o homem que lutou com Deus e foi transformado. Judeu fala de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. Assim, todos os judeus são israelitas, todos os israelitas são hebreus, mas nem todos os hebreus são israelitas, nem todos os israelitas são judeus. Cada nome carrega uma herança e um propósito. Em Cristo, todas essas identidades se encontram e se cumprem. Ele é o verdadeiro hebreu, que atravessou da glória eterna para o mundo dos homens. É o israelita perfeito, que venceu onde Israel falhou. E é o judeu legítimo, herdeiro do trono de Davi. Gálatas 3:16 confirma: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e esse descendente é Cristo. Nele, toda a linhagem encontra sentido. A travessia de Abraão, a luta de Jacó e o reinado de Judá culminam em Jesus. E agora, por meio dele, todos podemos participar da mesma aliança. Como diz Gálatas 3:28-29, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se pertencem a Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso significa que a verdadeira identidade não vem do sangue, mas da fé. Ser parte do povo de Deus nunca foi apenas uma questão étnica, foi e sempre será uma questão de aliança. Romanos 2:28-29 nos lembra: não é judeu quem o é apenas exteriormente, mas o é aquele que o é no íntimo, cujo louvor vem de Deus e não dos homens. Em outras palavras, a verdadeira circuncisão é a do coração. A verdadeira linhagem é a da fé. De Abraão a Jacó, de Jacó a Judá, de Judá a Jesus, e por meio de Jesus a nós. Nele, herdamos as bênçãos dos hebreus, as promessas dos israelitas e a esperança dos judeus. Por meio da cruz, ele uniu o que estava separado, e agora somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. A Bíblia nos mostra que o fio da redenção nunca foi rompido. Ele atravessou séculos, reinos e gerações, até que o Cordeiro de Deus abriu o livro e rompeu seus selos. Apocalipse 5:5. Em Cristo, a travessia continua. Ele é o caminho que liga o passado da promessa ao futuro da glória. Por isso, se você está em Cristo, também é filho da promessa. Gálatas 4:28. Você acabou de visitar a sala 777, onde mistérios, histórias e revelações ganham vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, demonstre sua fé e gratidão. Curta o vídeo
Inscreva-se no canal e escreva nos comentários: eu sou descendência de Abraão por meio de Cristo. Antes de sair, desça até a descrição e explore o material que deixei ali. Ele vai te ajudar a aprofundar essa revelação e enxergar o que muitos ainda não veem. Até o próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.